Tudo começou após a derrota do temido Sapo Trotador, também conhecido como Rei Demônio. Isso com apenas 8 anos de idade. Só que depois de perder o controle de seus poderes e fazer um novo mundo por causa de uma paz mundial, o Aang volta à sua rotina entediante de sempre, mas sabemos que isso não vai durar muito. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à segunda temporada do nosso menino Macarrão Crocante. No dia seguinte, o Aang se retirou para o seu silêncio habitual e estava começando a odiar sua vida novamente. Quando a docente chegou, ela disse aos alunos que eles fariam outro teste de força espiritual e que qualquer aluno que não estivesse na fase intermediária seria expulso da classe elite. Com medo de que o Aang fosse reprovado em seu próprio teste, Sunring lhe disse que lhe daria toda a sua energia dentro dela para que ele alcançasse sua fase intermediária. E Chen-Hao estava prestes a acabar com sua vida. No entanto, o Aang achou que precisava economizar suas forças e desapareceu da classe. Enquanto isso, dentro do banheiro, Gohal começou a sugerir que eles criassem pílulas da fundação e aumentar suas energias espirituais para o teste. Com medo de falhar com seu pai inútil, ele começou a implorar por seu apoio. Sendo assim, eles foram atrás do Cão Verde para acompanhá-los nessa missão. Quando o teste estava prestes a começar, o instrutor decidiu dar aos alunos uma demonstração de sua própria energia espiritual. Imediatamente, nuvens escuras começaram a se formar acima dele e um poderoso raio o atingiu, soprando uma ventania através do campo. Quando a poeira baixou, o professor disse a eles que a única maneira de passar no teste era sobreviver ao raio. Depois que o primeiro aluno foi completamente tostado, Sunring pensou que o Wang Ling sofreria o mesmo destino e percebeu que ele não estava à vista. Ao mesmo tempo, dentro de uma classe, Gohal estava cozinhando secretamente as pílulas de fundação, mas de repente percebeu que a instrutora She estava indo em direção a eles. Ele começou a surtar, então Wang o encharcou com um balde de água. Quando ela chegou, eles fingiram que estavam secando as roupas molhadas. A véia começou a gritar com eles, ameaçando os expulsar da escola se os pegasse matando aula. Gohal disse a ela que eles haviam caído numa piscina e estavam apenas tentando secar as roupas. Mas ela pensou que Go era um mentiroso miserável e decidiu verificar por si mesma. Quando ela começou a se aproximar dele, o cão Pidão investiu contra ela, mas ela o nocauteou. Quando ela olhou dentro da fornalha, ela viu suas meias fedorentas e crocantes lá dentro e não quis saber o que havia dentro delas. Com os meninos sozinhos, Wang perguntou onde Gohal havia escondido as pílulas. Ele então diz que as havia engolido, e naquele instante ele começou a liberar seus poderes de Super Saiyajin. Só que enquanto as pílulas eram digeridas, seus poderes ficaram fora de controle e ele começou a expandir como se estivesse prestes a explodir. Mas o Wang lhe deu um tapa, fazendo ele voar pela sala até murchar como um pequeno balão. Quando ele acordou, descobriu que estava sendo convocado para o teste, então se apressou, na esperança de utilizar suas pílulas de trapaça. Mas logo percebeu que as pílulas estavam completamente arruinadas e perderam sua capacidade de aprimoramento. Felizmente, enquanto liberava seu poder, sua energia espiritual atraiu um raio poderoso, ao qual ele conseguiu resistir. Caralho, minha voz tá linda hoje, bizarro. Quando foi a vez de Wang, o docente lhe deu um capacete, esperando que ele fosse queimado até ficar crocante. Mas quando Wang convocou seu próprio poder, uma grande nuvem começou a se formar no céu e um raio desceu sobre ele. Quando a nuvem se expandiu sobre toda a cidade, um vento terrível soprou tudo à vista. Com a cidade prestes a ser destruída, o professor tentou desligar o aparelho, mas a luz começou a se apagar ao redor da cidade e a força espiritual do universo continuou caindo. Enquanto os alunos se juntavam ao professor para desligar o plug, Wang decidiu jogar sua espada para Sunring, e quando ela pegou, eles surgiram dentro de um novo mundo. Então ele disse a ela para destruir o sistema com sua espada. Sendo assim, ela cortou o fio com uma lapada seca, e o corte atravessou o campo, destruindo o solo e abrindo o mar. Enquanto Wang parecia ileso, o instrutor ficou perplexo, se perguntando se ele era de um planeta diferente. Só que uma coisa que ninguém percebeu é que a força da sua espada havia aberto uma fenda no espaço, levando à dimensão infernal, onde as feras esperavam por esse momento.
Algumas semanas depois, dentro da sala de aula, a instrutora apresentou uma nova aluna, dizendo que ela estava sendo promovida para a classe elite por ter passado no teste de energia espiritual. E o Wang percebeu que ele a conheceu no outro mundo que ele criou para Sun Ring e começou a se perguntar se os dois mundos estavam começando a colidir. Depois da aula, os meninos se depararam com uma garota misteriosa no corredor, e na esperança de descobrir quem ela era, eles decidiram segui-la. Mas quando eles chegaram a uma sala privada, perceberam que ela havia desaparecido misteriosamente. Então, decidiram bisbilhotar, na esperança de descobrir seu paradeiro. No entanto, quando Wang disse que alguém estava se aproximando da sala, eles decidiram se esconder, antes que a nova garota chamada Lin entrasse na sala, esperando por um tempo sozinha. Quando ela tentou tirar suas roupas, os dois garotos decidiram se revelar a ela. Eles tentaram explicar que haviam perdido o caminho, mas a garota os chamou de esquisitos, feios e nojentos. Esses pervertidos de merda! Melhorem, caras! Melhorem, mano! Não se mostram, não. Comentário babaca. E quando ela jogou uma vassoura em uma estátua, a cabeça da mesma começou a girar até que o chão se abriu e eles caíram no buraco. E percebendo que não tinham esperança sem ele, Wang decidiu se juntar a eles. Enquanto isso, no abismo, a garota misteriosa chamada Yu apareceu diante de sua irmã Liu Ying. Encantada em vê-la, Liu Ying disse a ela para libertá-la imediatamente, mas a mulher disse que veio para eliminá-la, e enquanto ela desenhava seu arco mágico, ela disse a Liu Ying que aniquilá-la era sua punição por não ter conseguido acabar com Su Ring, e dá um tiro de advertência que machucou seu rosto. Naquele momento, Wang e os outros começaram a cair em direção ao fundo, e o garoto se desculpou por interromper a conversa delas. No entanto, antes de se transformarem em panquecas, Wang convocou um buraco no chão, que os levou até uma câmara secreta. Quando começaram a olhar ao redor, avistaram uma foto de uma senhora e perceberam que ela era Yu. Ao mesmo tempo, no abismo, Yu começou a acusar sua irmã de roubar sua posição como líder da facção das sombras há 10 anos. Quando o sapo demônio invadiu a cidade, ela infelizmente foi expulsa de um avião e atraída para o portal onde trabalhou como secretária do Lorde Demônio. Ela acusou Liu Ying de atacar o avião na esperança de roubar sua posição e separá-la de seu amado. Então disse que acabar com ela seria uma recompensa adequada por sua traição. Mas quando ela disparou uma flecha, o instrutor apareceu para salvar Liu Ying. Ele diz que Liu Ying nunca atacou o avião, porque há 10 anos, quando o portal místico se abriu sobre a cidade e o sapo demoníaco começou a consumir a força espiritual de todos, o Wang apareceu para derrotá-lo com uma explosão. Essa explosão atingiu o avião que estavam. No entanto, antes de cair, o Wang os salvou com seus poderes, mas infelizmente Yu foi separada de seu amado e entrou no portal. Só então percebeu que o professor era o amor de sua vida. Yu disse a ele que ela sentiu sua falta e desejava permanecer ao lado dele para sempre. Ele disse que a esperou desde que ela desapareceu e esperava desenvolver um enredo muito forte essa noite, papai, pra cima deles, pra cima dela, professor. Então eles começaram a se beijar na frente da sua pobre irmã presa, que desejou estar morta ao invés de assisti-los. Ao mesmo tempo, na câmara, Wang e os outros perceberam que aquele lugar pertencia ao professor, que estava em busca do amor de sua vida, e esperavam que ele se reunisse com ela para sempre. Alguns dias depois, Wang e seus amigos chegaram a uma loja de espadas, na esperança de comprar uma espada nova. Quando eles encontraram Lin, ela disse que trabalha na loja e que seu dever era reparar as espadas. Enquanto eles a observavam fazer seu trabalho, Sun Ring perguntou se ela era órfã. Então, nossa, que babaca, mano. Tipo, porra, que maldade, velho. Insensível, pô. Sun Ring perguntou se ela era órfã. Então, ela disse que cresceu sozinha e tinha apenas sua espada espiritual como companheira. Ela disse que quando completou 8 anos, sua espada espiritual se cansou de ver sua cara feia e decidiu fazer uma pausa. Porém, Lin esperava vê-la novamente e assumiu o dever de consertar espadas desde então. Quando eles perguntaram por que ela não havia comprado uma espada nova, ela disse a eles que não tinha dinheiro para comprar uma, porque gastou todo o seu dinheiro com
criptomoedas e aprendeu com o Chico Coin. E quando soltou essas palavras, Tang apareceu diante de seus olhos com seus capangas e disse que ela era a serva mais inútil do mundo. Quando Gohal perguntou se eles queriam ser chutados novamente, Tang disse a ele que eles apenas pretendiam reparar suas espadas e ordenou que seus capangas a entregassem. Com Lin oprimida pelo número de espadas, Su-Ring tentou contratá-la durante o dia inteiro, mas Lin estava com medo de perder o emprego, já que ninguém iria alimentá-la se ela fosse demitida. Então, ela aceitou reparar as espadas. Quando o grupo começou a sair, Su-Ring sugeriu que eles comprassem uma nova espada para Lin, mas Gohal pensou que ela ficaria muito envergonhada de aceitar. Então Wang sugeriu que eles forjassem uma nova espada para ela. Naquela noite, eles decidiram se esconder dentro da loja como pequenos sorrateiros até que ela fechasse. Depois que perceberam que estavam sozinhos, Wang decidiu mostrar a eles o projeto para a lâmina. Em pouco tempo, eles começaram a executar os itens espirituais no sistema. Quando terminaram, eles jogaram na fornalha e esperaram a espada cozinhar. No dia seguinte, com um grupo reunido, Su-Ring decidiu dar a Lin a nova espada e o careca disse que foi o presente deles para ela. Satisfeita com este presente, ela disse a eles que a espada era a arma mais especial que já havia recebido. Porém, Tang apareceu naquele momento e decidiu desafiar Lin para um duelo. Com Wang e seus amigos tendo chutado seu traseiro na competição, ele esperava destruir sua amiga em troca. E então, Lin aceitou o desafio. Enquanto eles se preparavam para o duelo, Tang desembaiou sua espada e convocou seus poderes de gelo antes de cortar um tronco de madeira ao meio, tentando destruir o psicológico da garota. Ele lançou uma forte neve em direção a ela e cortou a madeira em um flash, mas quando ele tentou acabar com ela, ela o parou com sua espada. Naquele instante, eles surgiram em uma dimensão mística e perceberam que estavam dentro do sistema solar. Quando a espada de Lin ganhou vida, ela tocou a espada de Tang e começou a drenar sua força vital, devorando sua alma, o deixando igual um cadáver caquético. Mas a lâmina de Wang quebrou sua espada, conseguindo salvá-lo antes que ele fosse de Sekai. No dia seguinte, na escola, Su-Ring se encontrou com Wang enquanto ele tentava comer seu macarrão crocante de lei e bateu em sua cabeça como um sinal de uma mensagem secreta de amor. Mas Wang era idiota demais para perceber essa oportunidade e apenas a viu sair. Naquela noite, seus amigos decidiram segui-lo até a escola, mas a garota ficou desapontada por não ter o Wang só para ela. Enquanto eles caminhavam pela escola, o careca disse aos outros que ele é um filho da puta destemido e decidiu liderar o caminho para provar suas palavras. No entanto, quando ele esbarrou em Lin, ele imediatamente se borrou inteiro e saiu correndo de medo. Enquanto isso, no abismo, Liu Ying conseguiu controlar a flecha e a direcionou para começar a bater nas correntes. Eventualmente, ela rasgou o selo e continuou fazendo a mesma coisa até que elas finalmente quebrassem, permitindo que Liu Ying ganhasse sua liberdade. Enquanto se perguntava como espancaria sua irmã, ela viu um buraco na parede diante dela e percebeu que ela apenas tinha que nadar para sair. Ao mesmo tempo, os dois amigos terminaram seus afazeres, mas quando começaram a sair, notaram que um fantasma estava fazendo um barulho e estava vindo do banheiro. Quando Gohal decidiu dar uma olhada, de repente a água jogou na frente dele e o calvaço desmaiou depois de se borrar inteiro novamente. E quando Wang e as meninas chegaram, ele viu Liu Ying enquanto ela tentava sair e imediatamente a mandou de retro. Como os dois ainda estavam inconscientes, eles decidiram colocá-los em uma sala privada e colocaram feitiços sobre eles para ajudar a recuperar sua consciência. Su-Ring pensou que essa era a oportunidade perfeita para ter o Wang só para ela, mas quando sua espada espiritual disse a ele que Liu Ying estava tentando escapar novamente, ele saiu para procurá-la. Enquanto isso, Liu Ying estava dentro de um elevador e planejava sua vingança contra seus inimigos. No entanto, quando o elevador abriu, Wang imediatamente a jogou no chão, mas ela conseguiu encontrar seu alvo e observou o casal caminhar pela escola. Enquanto olhavam para um espelho, Su-Ring
Su-Ring começou a dizer ao Wang que o espelho era um portal místico que levava do mundo humano para um mundo diferente e que poderia levar ao espaço sideral com o feitiço certo. No entanto, antes que ela pudesse começar a ler suas falas de amor, o Wang foi socado até a parede e Lin apareceu diante de seus olhos, tendo sido possuída por um demônio. Quando Su-Ring convocou sua espada, Lin a amarrou com o feitiço das sombras e a lua começou a ficar vermelha. O demônio disse a ela que ele pretende abrir o portal para o mundo dos demônios e iria selá-la lá dentro para sempre. Quando a lua ficou totalmente vermelha, o portal então se abriu, levando para o mundo dos demônios. Mas quando ela atraiu Su-Ring em direção ao portal, Liu Ying veio voando em direção a eles e estava determinada a acabar com ela. Felizmente, o Wang apareceu bem a tempo de salvá-la, fazendo com que Liu Ying atacasse Lin com um golpe mortal que jogou o demônio no portal, quebrando o espelho instantaneamente. Enquanto Liu Ying ficava irritada com seu fracasso, o Wang a socou direto na parede, a silenciando para sempre. Com a paz restaurada, ele decidiu olhar a carta de Su-Ring e ficou satisfeito por ela ainda estar viva. Algumas semanas depois, o Wang e seus amigos chegaram à casa da família de Su-Ring para vê-la, mas perceberam que sua fazenda de $1 milhão estava começando a se deteriorar. Enquanto isso, dentro da caverna da família, Gohal decidiu perguntar a Su-Ring se seu pai inútil havia apostado seus bens no tigrinho. Ai, tigrinho, de um vlog! Mas ela disse a ele que a perda de energia espiritual do universo fez com que sua fazenda começasse a murchar, e disse que sem a energia espiritual seria melhor eles abandonarem a fazenda. Quando a mãe dela apareceu, ela disse a eles que a fazenda era a única herança da família e prometeu nunca desistir de tentar recuperá-la. Encorajada por suas palavras, o pai dela lhes disse que eles começariam a replantar assim que a energia espiritual fosse restaurada. Naquela noite, depois de fazer o jantar, Wang perguntou a ela como eles poderiam restaurar a fazenda, só que ela disse a ele que seria melhor abandoná-la. Ela disse que a terra estava perdendo água desde que a força espiritual começou a desaparecer, e assim que secasse, sua fazenda nunca mais seria restaurada. Ela agradeceu por sua oferta de ajuda, mas disse que preferia cuidar dos seus próprios negócios. Naquela noite, no trem, enquanto Wang e os outros voltavam para casa, eles descobriram no noticiário que a família de Su-Ring pretendia vender sua fazenda para a família inútil de Tang, e que Su-Ring e Tang estariam selando um pacto de sangue, confirmando seu casamento. Com o grupo em estado de choque, eles pensaram que a família de Su-Ring deve ter sido forçada a entrar no acordo, e convencido que isso levaria à sua desgraça, Wang sugeriu que eles arruinassem o acordo antes de ser concluído. Então, no dia seguinte, Wang e seus amigos voltaram para a casa da família dela, prontos para a batalha. E então se depararam com a equipe de Tang e ameaçaram esmagá-los como um copo de plástico. Ling disse que eles haviam retornado para vingar sua vingança na competição. E enquanto o careca atacava ele, uma explosão ocorreu na floresta. Gohal correu na frente e tentou acabar com o Jin, mas foi preso por um feitiço de Isabel. Antes que Liang pudesse acabar com o careca, Lin lançou seu próprio feitiço para libertá-lo, permitindo que ele contra-atacasse. Enquanto Gohal colidia lâminas com Jing, Isabel se perguntou como os meninos foram libertados. Lin começou a correr até ela, mas a garota fugiu. Ao mesmo tempo, Wang estava correndo em direção à caverna, na esperança de chegar até lá antes que o pacto fosse formado. Dentro da caverna, Tang e Su-Ring estavam prontos para selar o pacto. Imediatamente, o garoto mordeu o dedo e imprimiu seu sangue no papel, dizendo à garota que estava ansioso para tê-la como sua nova esposa. Quando ela tentou se cortar, Wang apareceu para impedi-la e começou a fugir com o amor de sua vida. Ele disse a ela que tinha vindo resgatá-la desse acordo maldito e que deseja ficar com ela para sempre. Mas quando eles voaram para longe da caverna, o pai dela apareceu do lado de fora, dizendo a ela que o acordo era a única solução para salvar a fazenda. Ouvindo suas palavras, ela largou a mão do garoto e disse a ele que já havia prometido selar o pacto. Ela disse que depois que eles deixaram a caverna no dia anterior, o pai de Tang chegou e se ofereceu para investir na empresa deles em troca de um pacto de sangue com Tang, porque ele
era inútil demais para encontrar uma esposa. O pai dela imediatamente concordou com o acordo e sua mãe disse que era a única esperança de sobrevivência. Seu pai disse a ela que concordar com a oferta salvaria sua família falida de permanecer falida e manteria a família nos negócios. Suas palavras a fizeram perceber que sua família falida estava sem esperanças e que eles não prestam pra nenhuma. Então ela disse ao Wang que era o seu dever manter a família unida e disse que estava disposta a sacrificar sua própria felicidade para se casar com aquele malvado nojento. Então ela começou a retornar para a caverna. Quando Wang e os outros estavam saindo, ele notou uma presença misteriosa dentro do lago. Quando decidiu olhar o que era, ele acabou puxando um verme estelar gigante que estava sugando toda a força espiritual ao redor da fazenda. Determinada a impressionar sua cremosa, Wang tentou retirar o verme e seus amigos decidiram ajudar. E conforme a memória de Su Ring ficava mais forte em sua mente, Wang liberou uma chama dentro dele, fazendo com que ela subisse alto no ar. Ao mesmo tempo, na caverna, Su Ring estava pronta para firmar o pacto, mas de repente o verme explodiu diante de seus olhos e a água começou a jorrar do solo, restaurando a vida da fazenda. O pai de Tang tentou persuadir a garota a assinar o acordo, mas o segurança disse a ela que o negócio da família estava começando a crescer novamente e eles perceberam que o pai de Tang poderia ir pro caralho. Dias depois, os alunos compareceram a Songhai na apresentação da arte da espada espiritual, onde todas as facções foram convidadas para exibir suas habilidades únicas com a espada. Os 5 mestres da esgrima servirão como juízes, e então são apresentados a senhorita Zi da facção 59 e o mestre Ziwei, capitão do esquadrão estelar. Entre eles estão os 2 últimos famosos gêmeos da espada dançante, Yun e Hanser. Uns nomes de merda de falar. O primeiro prêmio ganha ingressos para uma viagem para a estação espacial e Su Ring foi anunciada como a primeira participante. A senhorita She aponta como várias das espadas de Su Ring foram danificadas na competição do ano passado e ela até sacrificou seu próprio espírito da espada. A garota explica que ela está lá para aprender e melhorar suas habilidades com a espada, recebendo as críticas dos juízes. Com seu discurso, Su Ring afirma que está demonstrando a habilidade ancestral da sua família, a espada da dança oceânica. Os juízes ficam surpresos ao ver o quão rápido ela é capaz de controlar mais de uma dúzia de espadas com tanta graça, e até She reconhece seu talento. Em uma cabine, alguém com más intenções está assistindo, e Su Ring fica confusa quando suas espadas param de responder a ela. Segundos depois, as espadas caem para baixo, porque cair para cima não tem como também, né? Eita, roteiro. E o professor Kong desce rapidamente para resgatar a senhorita Wei. Ziwei aponta o quão perigoso é tentar controlar tantas espadas e pede a Su Ring para fazer apenas o que ela pode realmente lidar. O público zomba da cara de Su Ring devido sua performance e ela explica para seus colegas que é mais difícil sem seu espírito da espada. A audiência da Assembleia dispara após a tentativa frustrada da garota de usar uma habilidade perigosa, e isso faz com que o índice de energia espiritual aumente drasticamente. Richard também percebe e aponta o quão tola é a humanidade ao ver os comentários sobre a performance de Su Ring se tornar ainda pior. Sendo assim, chega a vez do gordo e do careca. Eles explicam que não estão lá para se desafiar nem nada do tipo, mas que na verdade estão lá para apenas fazer um bom show. Eles alegam que sua amiga tem passado por muita coisa recentemente e eles só querem ajudá-la a se sentir um pouco melhor. Chen revela que seu desempenho será uma tentativa de pegar sua lâmina com a mão nua, e a docente aponta o quão inexpressivo isso é, mas Chen afirma que fará isso com os olhos vendados, e o leitão, não, e então E então mostra seus braços espirituais, que são ridicularizados pela docente por ele não ser capaz de evocar o espírito completo. O truque começa e vemos o Sr. Richard sabotar esse show também. O raciocínio o raciocínio rápido do gordo permite que ele diga a todos que isso na verdade é uma demonstração da cabeça de ferro de Shen, e os dois rapidamente deixam o palco. Graças a essa outra tentativa fracassada, a audiência aumentou drasticamente mais uma vez, e o índice de energia espiritual quebrou o recorde da plataforma. Clica no meu link! Ai!
Ai, tigrinho, John Floyd. O Sr. Richard explica que só precisa de um pouco mais de energia, e vemos que é a vez da 59ª seita. Ela instantaneamente surpreende a todos com sua capacidade de controlar milhares de espadas, e a tutora explica que esta forma é melhor do que a técnica tradicional de Sun Ring. Ao mesmo tempo, os garotos se encontram com ela, e o careca diz que vai ficar tudo bem, mas ela só quer saber para onde Wang Ling havia ido. No palco, a competidora final é Lin, e Su Ring percebe como ela é bonita sem óculos. A apresentação de Lin é a mais graciosa de todas, e ela rapidamente ganha elogios da multidão. Lin termina sua exibição incrível, e a audiência aumenta mais do que nunca na história da humanidade. O Sr. Richard continua assistindo e revela que seu plano está pronto. Lin tem dificuldades para parar as chamas que ela criou, e seus amigos percebem isso na hora. A situação piora. Su Ring então entra em ação, e sua espada espiritual renasce sob as condições extremas e interrompe o fogo. As duas garotas então fazem o que podem para salvar a apresentação, e a multidão fica surpresa com esses resultados simplesmente belos. Os juízes também ficam impressionados, e a docente fica surpresa ao ver que Su Ring reviveu sua espada espiritual. E o docente aponta que é por isso que ela é um gênio que aparece uma vez a cada 1000 anos, e todos aplaudem, enquanto a assembleia se aproxima de seu final. Com tudo isso, o índice de energia espiritual atinge 1 bilhão, e o Sr. Richard chega para revelar que ele coletou tudo para fortalecer sua magia. Ele ativa seu feitiço, e observamos enquanto ele atinge todos os humanos do mundo. O demônio chama isso de controle de classe mundial, reivindicando que agora todos os seres humanos são marionetes sob seu controle. No entanto, Richard fica surpreso ao ver que as garotas ao seu lado não estão sob seu controle mental, e Wang explica que é porque sua formação mágica perdeu o efeito. O garoto moveu a formação do feitiço antes de sua ativação. Desta forma, Su Ring é na verdade aquela que está com controle de todos em vez de Richard, que aparentemente está pronto para uma boa luta, mas o cabeça de TV decide que basta. No entanto, parece haver um problema. O público começa a se comportar como zumbis, e Su Ring não consegue desativar o feitiço. Em outro lugar, descobrimos que a vilã está em uma nova jaula e faz uma tentativa fracassada de escapar. Os guardas explicam que há vários deles, e ela jura acabar com todos eles um dia. O guarda começa a brincar com ela, no entanto o feitiço de Richard os alcança, e a mulher reconhece o feitiço de controle mental. Na cidade, Su Ring aponta como as marionetes que se movem sozinhos não parecem muito inteligentes, e Wang alega que eles estão sendo controlados. O trio tenta chegar a algum lugar seguro, mas se encontra com um grupo de controlados, e por causa da confusão, eles começam a correr. A espada aponta que seu mestre pode simplesmente usar seu truque 100 vezes de esquecimento, mas o mesmo afirma que isso deixará todos com danos cerebrais. Então está fora de questão. Ele usa sua espada espiritual para ajudá-los a escapar rapidamente, e a própria diz que não é uma espada voadora. Eles encontram um lugar seguro para discutir seu plano, e Lin determina que eles devem primeiro encontrar uma maneira de quebrar a maldição. Só que eles estão ficando sem tempo, já que os zumbis estão formando uma escada humana. A espada explica que ele pode destruir todos eles, mas Wang o manda ficar quieto. Ao observá-los, percebe que Chen está no meio da multidão, sendo controlado, e usa sua velocidade, que nunca mostrou antes, para subir rapidamente no prédio e expressar seus verdadeiros sentimentos por Su Ring. Tudo isso para ser rejeitado. O feitiço de controle então é quebrado, e Lin acredita que cair de cabeça foi o que proporcionou isso, e recomenda bater mais na cabeça dele para ter certeza. Mas Wang ressalta que foi a dor de ser rejeitado que o liberou do controle mental. Su Ring expressa sua antipatia pelo resto da multidão e também os cura. Porém, as pessoas estão infectadas no mundo inteiro e chegam na conclusão que uma transmissão ao vivo de Su Ring pode resolver esse problema. No entanto, a vilã está por perto e faz um discurso dramático sobre como ela não libertará a torre de celular, a menos que Su Ring se entregue. E como também não consegue ouvi-los, acaba sendo atingida por um meteoro enorme. O garoto olha para longe e vê que o responsável é Richard, que fica desapontado ao ver que errou novamente.
Com a torre de celular agora destruída, seus planos para a transmissão ao vivo estão arruinados. Porém, o Wang aponta para a estação espacial, que pode ser capaz de transmitir para o mundo inteiro facilmente, alegando que eles podem chegar lá com os 2 passes que eles ganharam. O grupo então voa na espada espiritual, que aponta que isso é um fardo enorme, mas o Wang promete a ele alguns sacos de macarrão crocante, o que o faz acelerar mais ainda. Só que não vão muito longe e as marionetes se aproximam deles. O careca então decide ficar para trás, já que ele só tem 2 passagens, e garanta que esses milhares de fantoches não serão suficientes para impedi-los. O Wang então percebe que eles devem se apressar e leva Su-Ring até o trem que vai para a estação espacial. Enquanto sozinhos, o Wang revela que há algo muito importante que ele está esperando para dizer para ela. Então, ele quer que ela se prepare, o que a deixa nervosa. Mas, diferente do que ela pensa, ele aponta o quão estranho foi que ninguém tinha verificado as passagens antes deles embarcarem no trem. Não, Edu! Não, Edu! Não, Edu! Que porra de japonês, Edu! Chen então fica feliz em ver que seus amigos estão se aproximando da estação espacial e explica como foi surpreendente que as marionetes simplesmente os ignoraram na tentativa de chegar a Su-Ring. Ou seja, o discurso dele não valeu pra nada. O que esperar, né, de um careca? Na estação espacial, Su-Ring começa a transmissão e explica como ela cresceu querendo o amor de todos, e graças ao feitiço que ela fez, atualmente tem o amor do mundo. Mas ela finalmente percebe que na verdade não precisa disso, então pede desculpas à Terra inteira e revela que só precisa do amor de um único homem. Teu momento, menino macarrão crocante, teu momento. A humanidade inteira chora depois de sua transmissão e Su-Ring aponta como ela acabou de rejeitar o mundo inteiro. Os amigos comemoram, mas ficam chocados ao ver que um meteoro flamejante está caindo em direção ao planeta e ameaçando a extinção em massa da humanidade. Na rocha, Richard decidiu sacrificar sua vida para que ele possa finalmente atingir seu alvo, mas o Wang diz a Su-Ring que não há nada a se preocupar. Ele então arremessa sua espada espiritual no meteoro e a destrói junto com Richard. Os fragmentos da rocha fazem uma bela chuva de meteoros e o Wang compartilha seu macarrão crocante com alguém pela primeira vez. Alguns dias depois, os alunos visitam uma das maiores empresas de animação, que são responsáveis por vários títulos famosos, mas o careca só quer saber se eles podem cultivar ali. O Sr. Tang permite que eles entrem no estúdio e vejam que todos os funcionários estão extremamente estressados. Nas proximidades, uma produtora da empresa tenta desesperadamente ligar para alguém antes de ser apresentada aos alunos. Ela tenta explicar nervosamente ao Sr. Tang que o diretor fugiu e ele fica furioso porque seu próximo projeto está prestes a terminar. A produtora explica que o diretor estava trabalhando no storyboarder quando inexplicavelmente saiu correndo de sua sala, por algum motivo. O Sr. Tang tem a brilhante ideia de dar esse último trabalho para os alunos. A produtora claramente se opõe, mas Tang explica que tudo o que resta a fazer é revisar tudo. Ele dá a notícia a todos os funcionários, dizendo que os espectadores são os melhores diretores e pedindo que façam o que dizem. O Sr. Tang explica aos alunos como cada episódio é supervisionado por um maestro, e depois são passados para os principais animadores, que são bons em desenhar. O careca tem críticas para um deles e o homem explica que ele é apenas o animador inicial. Os desenhos ainda terão que passar por outras pessoas e várias etapas. Os alunos perguntam por que o anime tem quadros tão baixos por segundo se comparado aos filmes. O homem então pede calma e jura mostrar a eles 24 FPS. O Sr. Tang explica que o homem está usando a arte de impulsar o coração. Isso permite que a caneta se mova por vontade própria, mas não pode ser usada muito, pois causa muitos danos ao coração. A animação agora é de 24 FPS, mas o careca afirma que ele joga muitos jogos e gostaria que ele fizesse a 60 FPS. O até então animador confiante perde o controle e outro funcionário chega ali e promete mostrar a eles 60 FPS. Ele explica que usa um software pós-processamento para combinar os desenhos e o trabalho não pode ser feito até que todos os materiais estejam concluídos. Então, normalmente as imagens ficam em estado de dormência. Os alunos ficam surpresos e o homem explica que com um plugin de inteligência artificial, ele pode criar até 1200 FPS. Tá porra!
É FPS demais, não? Porra, pega aquela dança do Echo e da Jinx lá, 4 FPS. Porra, coisa linda, coisa linda. Ele satisfaz os alunos com seu trabalho, mas o careca explica que não acredita que animações feitas por um computador tenham alma. Esse funcionário então fica furioso e o espírito da espada parece sentir alguma coisa. O Sr. Tang explica os detalhes de como fazer boas cenas e quanto à opinião do aluno, a produtora implora para que ele pare e explicou que o atual animador está esgotando seu fígado há mais de meio ano. Ele também explica que o homem pode finalmente voltar para casa para sua família depois desse último trabalho, mas o Porpeta apagou seu trabalho por acidente e o homem acabou indo dessa para melhor. Vai encontrar a família no inferno agora. Já O paraíso dos animadores é o Estúdio Mapa, tá? De repente, os arredores mudam e o espírito explica que o valor total da força espiritual do mundo está caindo rapidamente. Isso ocorre porque a empresa está perdendo funcionários rapidamente, mas o careca explica que ele e os outros alunos irão ajudá-los. Ele diz que ouviram tudo com atenção, mas a produtora explica que leva 30 anos para se tornar um animador-chave qualificado. O Sr. Tang então aponta como eles eram semelhantes aos alunos quando começaram e pediu que ela confiasse neles. E ela então concorda em instruir os alunos sobre o que fazer. O careca era o mais confiante de todos, mas enlouquece quando percebe que não tem ideia do que está fazendo. Os outros chegam à mesma conclusão, pois até mesmo um simples traço é difícil para eles. Mas, como estão em um anime, as canetas começam a se mover e os alunos percebem que tudo que pensam é desenhado por elas. A produtora então vai até a supervisora de acabamento, que exclui seu trabalho péssimo e explica que ela não permitirá que tais coisas distorcidas existam em seu computador. Os alunos ficam completamente desanimados e o espírito lembra ao Wang que o valor da força espiritual do mundo está se aproximando de zero e as dimensões vão entrar em colapso. Então, com um piscar de olhos, ele vem para o mundo real e vai buscar o diretor. Wang percorre o prédio e observa todos trabalhando arduamente e entra no escritório do diretor para encontrá-lo, que diferente de seus funcionários, está fazendo nenhuma. O diretor tenta colocar seu trabalho de lado, mas o Wang senta a porrada nele, o forçando a voltar ao serviço. O diretor é realmente muito bom em seu trabalho, e com o trabalho árduo de todos, eles restaram o mundo ao seu estado normal. Então, temos um breve vislumbre da conversa entre o mestre demônio e o Sr. Richard antes de sua morte. Richard explicou a ele que o verdadeiro inimigo é o lobo se fingindo de cordeiro. Assistimos novamente enquanto Wang salva o dia, mas agora vemos como o enfurecido Imperador Demônio está. Ele instruiu que as lâmpadas dimensionais fossem acesas e o Mestre Demônio faz isso. Na estação espacial, Suring deseja que eles possam permanecer ali por mais tempo, só que do nada eles entram em uma dimensão que os transforma em um 3D bizarro. Em outro lugar, o diretor Ziwei mais uma vez fala com os grandes mestres da raça humana e explica que eles não poderiam ter uma reunião online por causa das interrupções de meteoros. Os demônios estão correndo pelo mundo humano e a maioria dos membros do Esquadrão Estelar estão ocupados evacuando os cidadãos. Ziwei tem a ideia de um contra-ataque e propõe que eles usem a formação Dawn, que está logo abaixo da fenda espacial, que atualmente permite os demônios invadirem. A ideia é ter alguém com uma enorme energia espiritual na formação para que os poderosos relâmpagos destruam todos os demônios. Só que o membro do grupo que é considerado o maior usuário de energia espiritual do mundo, nunca aparece nas reuniões. De volta à estação, Suring faz um teste para saber se eles podem deixar aquele local pela passagem da frente, mas nada acontece. Wang então decide que ele simplesmente quebrará a parede, mas Suring diz que há um espaço do outro lado, só que ele diz para ela não se preocupar. Na verdade, é apenas outra passagem, e percebe que estão presos em uma espécie de loop. Wang conta que sua espada espiritual poderia escapar dali, mas ele a jogou longe demais para derrotar Richard. No mundo demoníaco, vemos que o ciclo espacial é na verdade o Lorde Demônio que o fez e está satisfeito em ver que prendeu sua maior ameaça. Ele explica que estão usando quase todas as lâmpadas dimensionais para prendê-lo e garante que é inquebrável. Seu ataque ao mundo humano está indo como planejado e vemos Ziwei tentando ganhar a atenção de um demônio, mas seus camaradas são atacados. 令哪儿去了？还用担心他的安全？对啊，
Su-Ring estava preocupada com a destruição do mundo, mas o Wang nem tanto. Ele puxa um painel de controle para ativar o Ray Tracing e perceberam que algo estranho está acontecendo na Terra. Os demônios acreditam que estão na vantagem e existem que os humanos se rendam. No entanto, Ziwei aponta que eles realmente caíram em sua armadilha e um dos grandes mestres entra na formação e cria um dom, formando um raio do mais alto nível. Su-Ring está confiante de que eles venceram agora, mas o Wang pode sentir que algo de errado não está certo. A celebração de sua vitória dura pouco e ele fica surpreso quando ele vê um portador demoníaco absurdamente gigante desabar sobre o grande mestre. O Lorde só pode rir dos esforços inúteis da raça humana, mostrando que ele tem bem mais de onde isso veio. O segundo transportador de demônios pousa no primeiro e o grande mestre é esmagado. O diretor agora percebe o quão unilateral a batalha realmente é. Com isso, Su-Ring também começa a perder a esperança. Mas o Wang não está preocupado. Ele então tem uma ideia e explica que o selo em questão é como um jogo e tudo que eles precisam fazer é sobrecarregar a placa gráfica. Ih, carai! Você tem um PC Gamer com uma 3090? Seu plano começa a funcionar. Em seguida, o demônio mestre não consegue entender o que está acontecendo. O Wang pediu que Su-Ring trouxesse seu espírito da espada e os efeitos de Wang justamente com o espírito da espada faz com que todas as lâmpadas dimensionais quebrem e ambos são libertados e se preparam para resgatar o mundo. Su-Ring comenta que se ele fizer isso, sua identidade será revelada, mas ele não se importa com isso. Turbina-se já! O Wang esbarra em um dos portadores e Ziwei observa o retorno de seu mestre. O Wang se prepara para salvar o mundo mais uma vez, mas é interrompido por uma garota misteriosa e são teletransportados. Em um vislumbre do passado, mostra uma jovem recebendo treinamento em um mundo misterioso, mas ela não está indo muito bem e questiona se ela realmente faz parte do clã das borboletas. Ela não é capaz de voar como seus amigos e nem tem as asas, e seu pai explica que ele foi jogado de um penhasco para ser forçado a aprender a voar, alegando que as asas de sua raça de borboletas têm um raro poder mágico de transmissão através do espaço, e é um poder que as outras raças demoníacas cobiçaram. Ele continua dizendo que sempre protegerá ela de outros demônios, e de repente, vários portadores apareceram. Seu pai fez um corte dimensional e a jogou em segurança, enquanto implora para que ela sobreviva. A garota acabou no mundo humano e foi criada por uma mulher, a qual chama de irmã, e explicou ao Wang que a raça demoníaca conquistou o clã das borboletas, e como é rotineiro para os demônios conquistarem planetas inteiros para pegar sua força espiritual e usá-la para se tornarem mais fortes, para que assim possam conquistar o próximo. O Lorde Demônio conquistou dezenas de milhares de raças e seu clã das borboletas não teve chance. O Wang aponta que a raça humana derrotou um rei demônio uma vez, mas ela diz que ele verá o imperador e seu verdadeiro poder em breve. Enquanto isso, as coisas não estão indo nada bem na Terra e ele só pode se perguntar para onde seu mestre foi. Então Su-Ring começa uma transmissão e explica como cada pessoa do planeta tem capacidade de usar força espiritual. Ela os inspira a se defenderem e provarem que a raça humana tem a capacidade de proteger sua terra. O Lorde aplaude seu discurso, mas sabe que é apenas uma tentativa mortal sem sentido de uma raça insignificante. Ele então envia seus infinitos soldados para cercar Su-Ring na estação espacial. O Wang é levado para se encontrar com o Lorde e a garota pede desesperadamente que eles cumpram um acordo e que libertem sua irmã. Mas o demônio mestre ignora seu pedido e a força a se ajoelhar diante do imperador. Mas o garoto faz o mesmo e acaba o jogando de lado. De ladinho é poggers, papai. O imperador se diverte e explica que não sai de seu trono há milhares de anos. Ele reconhece o Wang como sendo o lobo em pele de cordeiro, e o garoto só quer a confirmação de que se derrotá-lo, irá acabar com a guerra. A criatura tenta atacar o Wang enquanto ele se apresentava, mas nada acontece. Na estação espacial, Su-Ring luta contra os demônios, só que do nada, algo começa a destruir os transportadores, e logo percebe que é a espada espiritual de seu
amado, que alega que ele agora pode ajudá-lo nesse grande perigo. No mundo demoníaco, o Lorde Demônio está levando uma surra unilateral e pergunta como nunca ouviu falar de Wang antes. E o menino explica que é porque, se ele tivesse uma luta real na Terra, ele acabaria a destruindo. Wang afirma que o mundo demoníaco não é seu mundo e o Imperador tenta fugir. O demônio, na verdade, é bastante formidável. Ele afirma ser o mestre do universo e consegue acertar o Wang algumas vezes. Os dois parecem ser igualmente fortes e vemos como essa luta atravessa todo o mundo demoníaco. O Wang deixa claro o quão mais poderoso ele é e envia o Imperador de volta ao seu reino. O demônio já não quer mais lutar e está incrédulo já que a raça dele é muito mais forte do que as humanos, que sucumbiram ao seu poder. Wang explica que é por causa da resiliência da raça humana, nunca permitirá que ela se curve às forças do mal. O demônio mestre aparece e explica que ele finalmente teve sua chance, alegando que observou Wang ao longo de sua vida e percebeu como ele precisava que o amuleto em seu pescoço fosse substituído toda semana, e remove o amuleto. O demônio imperador reivindica a vitória, mas isso foi seu erro. O corpo do garoto então é encharcado pelo seu próprio poder e pela primeira vez é capaz de liberá-lo livremente. Seu poder não suprimido destrói o mundo demoníaco completamente e todos os demônios da Terra começam a desaparecer junto com os portadores. Todos começam a se curar e o Porpeta percebe que a chuva está cheia de energia espiritual. O nível espiritual de toda a Terra começa a aumentar e Suring se sente maravilhada com seu amado. A garota borboleta chega na Terra com sua irmã e o Wang chega logo depois. Ela pensa que ele veio atrás dela já que ela viu seu verdadeiro poder e por isso quer eliminá-la. Porém, ele só fala que tem um celular no seu bolso e precisa que ela ligue para seu pai para que ele possa trazer um novo amuleto, avisando que ela deve se apressar, pois não quer destruir o mundo humano. Mais tarde, essa guerra será conhecida como a Segunda Guerra Demoníaca, e mais uma vez, Ziwei se tornou o herói que salvou a vida mundial, que agora está lentamente voltando ao normal. O Porpeta se questiona por que os demônios simplesmente desapareceram no meio da guerra, e ainda há dúvidas sobre a misteriosa pessoa brilhante que apareceu no meio da luta. Suring também quer saber o que aconteceu, só que o Wang agora está finalmente relaxando depois de uma longa luta. Mais tarde, eles libertam o Cão Verde, que explica que não guarda rancor, já que ele é um rei demônio. 既然战争已经结束了，不介意我回一趟老家看看吧？抱歉，了解没了。